segundo ano, bom dia, boa tarde novamente. Voltamos agora, estudaremos História, 1 de setembro, quarta-feira. Vamos ter assunto novo no seu livrinho. No vídeo anterior, na aula de matemática, você já anotou qual será a atividade de casa a ser realizada neste livro também. Pegue o seu livrinho de história, a agenda não será preciso, pois você já anotou. Não precisaremos também do caderno, pois as atividades serão realizadas aqui neste livro. Ok, turma, materiais separados, vamos começar. Você respondeu a atividade anterior, que foi de história. Todos conseguiram responder. Nós vamos fazer a correção, alguns comentários, certo? Sobre essa atividade que também foi no livro, e já já nós daremos continuidade falando sobre o assunto novo. Na aula passada, nós estudamos a escola ao longo do tempo. Vimos algumas transformações que as escolas passaram, como eram utilizados os materiais, pois até então não havia sido criado o papel, o caderno, os livros, e também não existiam as escolas. Nós aprendemos como era a forma das crianças estudarem, nós aprendemos também esses materiais antigos que eram utilizados na falta do papel de hoje em dia. Vimos também sobre o avanço da tecnologia, como ela modificou algumas formas de você aprender, e nós vamos corrigir a página 89. Todos conseguiram fazer? Você vai abrir seu livro de história, página 89, e nós faremos a correção agora, ok, turma? Muito bem, página 89 aberta. Vocês fizeram terceiro, quarto e quinto quesitos. Vamos começar a corrigir. Na terceira questão diz o seguinte: escreva 3 castigos que eram aplicados nas escolas de antigamente. Uma sugestão de resposta, vou colocar aqui no quadro, caso você tenha ficado com dúvida ou não conseguiu fazer todos. Aqui na questão pede 3, então você precisará colocar 3 e não só 1 ou 2, certo? Então vamos fazer a quantidade certinha que o livro está pedindo. Vou colocar aqui uma sugestão. Terceiro, ficar em pé atrás da porta ou olhando para a parede. Copiar 100 vezes frases determinadas pelo professor e ficar de joelhos nos grãos de milho. Ponto final. Mesmo que a sua resposta não tenha sido exatamente igual a esta, sugestão para quem precisou completar. Aqui você vai começar com letrinha maiúscula, termina com o ponto final e você vai separar por vírgula, certo? Vocês já aprenderam também nas aulas de português sobre o uso da vírgula. Então, para você separar de uma palavrinha para outra, nesse caso de um castigo para outro, você colocou uma vírgula. E aqui, letrinha E com som de I, logo após você colocar a segunda, e essa é a última. Ok, turma? Então pause o vídeo se for necessário para você copiar. E nós vamos corrigir agora a quarta questão. Quarta questão, de acordo com o quesito anterior, responda. Letra A. Você acha correto esse tipo de castigo para as escolas dos dias atuais? Justifique sua resposta. Aqui você construiu uma resposta baseada naquilo que você tem de opinião em relação a esses castigos. Você acha correto que esse castigo, esses mesmos castigos de antigamente, fossem aplicados hoje em dia para crianças que desobedecessem, que não fizessem as tarefas, crianças que fizessem algo errado, que cochilassem durante a aula, ou que sujasse sua roupa, ou perdesse algum material? Você acha justo, você acha correto as crianças receberem os mesmos castigos de antigamente? Sim ou não? E o porquê? Toda vez que você encontrar nas perguntas
justifique sua resposta. Você precisará explicar por que você acha que sim e por que você acha que não. Ok? Turma, resposta pessoal. Início da resposta, letra maiúscula. Ponto final quando encerrar. Letra B. Quais motivos levavam os professores a castigar os alunos? Escreva 2 deles. Você colocará essa daqui, caso queira fazer igual a minha, letrinha maiúscula no início, ponto final quando encerrar. Mas como é também uma resposta pessoal, fiquem à vontade para colocar outra dentro do contexto. Ok, turma? Vamos para o quinto quesito. Quinta e última questão. Ao longo dos anos, os materiais para escrever na escola foram se modificando. Observe as imagens abaixo e enumere-as de acordo com a sequência em que se desenvolveram. Observe que tem materiais antigos e materiais mais modernos. Você colocou qual desses aqui foi o primeiro material utilizado quando as crianças precisavam estudar. Tem aqui os itens: computador, papiro, placa de argila, papéis, pedaço de madeira, máquina de escrever. Qual desses foi o primeiro material utilizado? A placa de argila, número 1. Você colocou lá no quadrinho da placa de argila, número 1. Depois da placa de argila, as crianças começaram a utilizar a placa de madeira, número 2. A placa de madeira está bem aqui, você vai colocar número 2. Depois do pedaço de madeira, tinha a placa de argila, o pedaço de madeira. Agora foi desenvolvido o quê? Um grande rolo de papel chamado papiro, número 3. Papiro. Depois do papiro, que eram grandes rolos de papel, surgiram agora os papéis que nós utilizamos atualmente, número 4. E os papéis também vêm se modernizando. Tem papel que você consegue comprar adesivado, tem papel de parede, tem papéis coloridos, tem papéis que tem uma gramatura mais fina, outra mais grossa, para você poder fazer dobraduras, ou até mesmo cartinhas, ou caixas de presente. Também é possível você fazer várias outras coisas com os papéis de hoje em dia. E depois dos papéis surgiu, antes daquele mais moderno, que tinha teclas bem duras que você precisava apertar com força para poder baixar as letrinhas. Como se chamava esse material? Máquina de escrever. Você perguntou a vovô, a vovó, se eles se lembram da máquina de escrever, ou se eles chegaram a usar, ou já viram de perto uma máquina de escrever. Pergunte a eles se eles estão lembrados do uso da máquina de escrever. E ela era bem pesada. E o último, que é o atual, o mais moderno também. Além do papel que nós utilizamos hoje em dia, o computador também é um material extremamente necessário para a digitação de provas, de documentos, de atividades, inclusive para fazer o seu livrinho, esse livro daqui. É necessário também um computador, que você colocou o número 6. Ok, turma do segundo ano, tarefa de casa corrigida. Vamos continuar falando de escola, sim. Na aula passada foi a escola ao longo do tempo e hoje nós vamos ver os tipos de escola. Página 90, os tipos de escola. Todas as crianças têm direito a estudar, a ter uma escola que possam frequentar. Para que esse direito seja respeitado, existem as escolas da rede pública que são construídas e mantidas pelo governo, através dos impostos pagos. Você sabia que todas as coisas que nós compramos, uma parte daquele valor que é paga é imposto? E esse dinheiro volta para o governo
para que esse dinheiro possa ser utilizado na construção de hospitais, na compra de medicamentos, para a realização de cirurgias, para a construção e manutenção de escolas e muito mais. É lógico que nem todo esse dinheiro de imposto arrecadado é utilizado para isso, nós sabemos. É dado no noticiário o tempo todo, desvio de verba pública, enfim. Mas sim, de todas as coisas que nós compramos, tudo nós pagamos o imposto. Esses livros, por exemplo, que vocês compraram, que papai, mamãe, o vovô, vovó, quem comprou o livro para você, a coleção de livros? Uma parte desse valor é imposto. O quadro que é comprado, o celular, um brinquedo, um biscoito, um refrigerante. Todo o valor que é pago, você pode perceber lá nas notas fiscais, tudo aquele valor que é pago, você consegue sim perceber na nota fiscal o valor dos tributos que são pagos ao governo, que são os impostos. Claro que o imposto aqui no Brasil não é nada barato, tudo aqui é muito caro. Os impostos são altíssimos e esses impostos sim deveriam ser convertidos para a melhoria da vida de todo mundo, porque nós consumimos produtos, nós fazemos o uso desses produtos e todo o dinheiro que é arrecadado deveria sim melhorar muita coisa que necessita com urgência de transformações. Os hospitais precisam de medicamentos, os hospitais precisam de insumos. Vocês estão vendo aí no noticiário falando direto sobre a vacinação. Então é preciso dinheiro para a compra dessas vacinações, dessas doses de vacina, das seringas. Tem que ter os pagamentos também para as pessoas que estão trabalhando. Então tudo isso requer dinheiro. Viver custa muito caro, então tudo que a gente compra, uma parte é de imposto. E esse dinheiro sim deveria ser convertido para a melhoria de todo mundo. Mas os alunos não precisam pagar mensalidade escolar ou comprar livros didáticos. Aquelas crianças que estudam na rede pública, elas não precisam comprar os livros, porque elas recebem esses livros assim que elas voltam às aulas. Pode até ser que dure um tempo, mas as crianças sim recebem esses livros. Existem também as escolas da rede particular, que é a escola que você estuda, que são construídas e mantidas por uma ou mais pessoas. Elas funcionam como uma empresa em que seus funcionários são contratados pelos donos e o ensino é pago. Seus pais ou a pessoa que é responsável por você, ela paga mensalmente aquele valor para você ter o direito de estudar. A escola particular tem essa diferença da escola pública. A escola pública não se paga mensalidade, mas a particular sim. Apesar de diferentes, em todas as escolas há sempre a preocupação em estimular os alunos a respeitar as pessoas. Nós falamos isso constantemente nas aulas de ética. E o meio ambiente, preparando-os para a vida. Nas escolas públicas e particulares, nas escolas de uma maneira geral, existe sim essa preocupação para que os alunos tornem-se cidadãos de bem, que você continue estudando para aprender cada vez mais e que você possa se desenvolver. No futuro, um breve futuro, você será um adulto, vai escolher a sua profissão e você precisará continuar estudando até você se formar. E a maior alegria para um professor, para uma professora, é ver seus alunos se formando. E a minha maior alegria será você, aluno, no futuro, tendo a sua formação concluída, o seu ensino superior. A maior alegria de um professor é ver os seus alunos se desenvolvendo. Então, vamos continuar estudando. Na página 91, você sabia? Desde 1824, já existia uma lei que autorizava a criação de escolas gratuitas para todos os cidadãos. Mas foi só em 15 de outubro de 1827, 3 anos depois, que o ensino público se tornou obrigatório. Por isso, em 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. E o Dia da Criança é comemorado 3 dias antes. Mas aí é uma curiosidade sobre a educação. A partir do ano de 1827, o ensino público tornou-se obrigatório. E todas aquelas crianças, aqueles adolescentes
de famílias de baixa renda, de famílias que não têm como custear a mensalidade da criança, elas têm o direito de estudar também gratuitamente nas escolas públicas. Elas vão receber fardamento, vão receber a merenda escolar diariamente, vão receber também livros, mochila e o material necessário para elas estudarem. Isso também é um direito de todo cidadão. As escolas se diferenciam entre si desde o local de sua fundação até o tipo de sua construção. Veja, as escolas elas não são iguais. A arquitetura, a fachada, o material utilizado não é 100% igual. As cores que são escolhidas para o uniforme, para o prédio, não são as mesmas. E aqui, desde a fundação até o tipo de construção, isso também varia. A escola do campo e tem a escola da cidade. Escola do campo e escola da cidade. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. A escola do campo são as escolas de zonas rurais, são as escolas mais afastadas do centro da cidade, onde as crianças que vivem nessas áreas, elas também têm o direito de estudar nessas escolas de zona rural. A escola da cidade é a escola que fica mais próxima dos centros urbanos. No caso, a escola que você estuda é uma escola da cidade, fica na região metropolitana do Recife e sim, ela é próxima dos centros urbanos. Na comunidade escolar, muitos profissionais da educação trabalham para o crescimento de futuros cidadãos responsáveis. Para que uma escola funcione, várias pessoas trabalham em diversos departamentos, realizando atividades diferentes. Não existe apenas dentro de uma escola professor e alunos, não, e estudantes. Não existe só isso. Tem outros funcionários também que trabalham para o bom funcionamento de toda a escola de uma maneira geral. E todo funcionário, ele é muito importante, ele deve também ser respeitado, pois a função dele é importantíssima para o bom funcionamento do colégio. Toda a escola funciona com o corpo docente e o corpo discente. Você sabia disso? Palavras novas, corpo docente e corpo discente. Mas o que quer dizer cada uma dessas palavras? Vamos ver. O conjunto de professores de uma escola chama-se corpo docente. Professor e professora também é chamado de docente. O conjunto de professores de uma determinada escola é esse grupo docente, ok? São todos os professores que ensinam seus alunos. O conjunto de estudantes de uma escola chama-se corpo discente. Você, estudante do segundo ano, faz parte do corpo discente da escola dinâmica, assim como eu e os outros professores fazemos parte do corpo docente. Então, quem ensina é docente, quem estuda, quem está aprendendo com o professor é discente, no caso vocês. Ok, turma, ficou claro sobre o assunto, os tipos de escola? Quaisquer dúvidas, entre em contato, perguntem, mande sua dúvida e na próxima aula nós esclareceremos ou através mesmo do aplicativo eu respondo as mensagens que vocês mandam. Combinado, turma? Muito bem, turma do segundo ano, terminamos a 91, tarefa de classe 92, 93 e 94. Vamos responder. Anotem lá em cima, classe 1 de setembro. Não estamos mais no 8º mês do ano, não. Estamos no 9º mês do ano, restam 3 meses para acabar 2021. Falta pouco, já 2021 vai se despedir da gente e 2022 já começa. Você será terceiro ano, olha que maravilha! Primeira questão, complete as frases sobre cada tipo de escola usando as palavras do quadro. Tem aí as palavras gratuito, pago, estaduais, particular, empresa, municipais, federais e pública. Vamos com calma que todo mundo consegue responder. Letra A. Nas escolas da rede daquela que não é pago o ensino. Da rede pública. Coloque lá na letra A, primeiro espaço, a palavra pública. Pública tem acento agudo no U. O ensino é
Quando você não paga, quando o pai ou a mãe, o responsável pela criança, não paga por aquele ensino, é chamado de ensino gratuito. Porque não há necessidade de pagamento de mensalidade. Gratuito, ponto. Os professores são funcionários. Essa é uma palavra nova para vocês. Estaduais, são as escolas do estado, ou municipais. Municipais são as escolas do município, aquelas em que as crianças estudam até o 5º ano, e as escolas estaduais do 6º ano até o ensino médio. Letra B. Nas escolas da rede, onde a mensalidade é necessário o pagamento mensalmente. É a escola particular. Escreva a palavra particular. Termina com R. O ensino é pago. Pago. Bota lá a palavra pago. É pago. Elas funcionam como uma empresa. A escola particular é uma empresa. E o ponto final já tem no seu livro. Completem. Segunda questão. Marque com X o tipo da sua escola. Como todos vocês são alunos da escola dinâmica, temos duas opções: pública ou particular. A escola que você estuda é particular. Marque um X do segundo quadrinho. Vamos para a próxima. Terceira questão. De acordo com a fala de cada criança, descubra qual tipo de escola ela estuda. Depois, ligue cada criança à escola correspondente à sua fala. Primeira menina: minha escola é muito legal, meus pais não precisam pagar para eu estudar. Quando não há necessidade de pagamento de mensalidade, a escola é pública. Vocês vão ligar. Gosto muito da minha escola, meus pais pagam todo mês uma mensalidade. A escola em que todo mês é paga uma mensalidade é a escola particular. E vocês fizeram um tracinho ligando as duas informações. Vamos para o quarto quesito. Na quarta questão, pinte a cena que mostra a criança aprendendo antes da existência das escolas. Antes das crianças aprenderem diretamente dentro de uma escola, elas precisavam estudar em casa ou na casa do professor, ou até mesmo dentro das igrejas. Aqui vocês observam que a primeira cena é dentro de uma escola, e aqui a criança está estudando dentro de sua casa. Vejam que tem aqui uma lamparina acesa, portanto vocês vão pintar o segundo desenho do lado direito. Vocês vão pintar esse desenho aqui porque a criança está estudando em casa. Não era como agora, que vocês estão com o ensino remoto, não é isso. Só que antigamente, antes da existência das escolas, as crianças precisavam estudar em casa dessa forma. Então você vai pintar o menininho que está aqui sozinho com o livro. Quinto, antigamente as classes mais favorecidas podiam contratar um professor para que viesse dar aula na própria casa da criança. Marque a imagem que ilustra essa afirmação. Aqui, qual dessas imagens o professor foi ensinar o aluno na casa dele, na casa do aluno? Qual foi? Do lado esquerdo. Você vai pintar esse menino que está com a boina verde, que ele está sentado com o livro aberto e o professor ensinando. Então, as crianças de famílias ricas, elas pagavam um professor particular para que o professor pudesse ensinar o seu aluno diretamente na casa dessa criança. E aqui é a escola, então você vai marcar um X somente no lado esquerdo. Sexto, leia as afirmações e marque apenas a verdadeira. Primeira alternativa: todas as crianças tinham acesso à escola antigamente. Não, isso não é verdade. Todas as crianças têm direito à educação. Com certeza, marque um X na segunda alternativa. Apenas as crianças até 10 anos podem estudar em escolas hoje em dia. Até 10 anos você pode estudar. Se você passar de 10 anos, você não pode mais estudar? Não, a informação não é verdadeira. Nem todas as crianças têm direito à educação, verdade? Não, não é. Então, a única que você marcou foi a segunda alternativa. Virem a página 94, sétimo. A maioria das escolas
escolas antigamente não tinham condições de receber pessoas com dificuldade de locomoção. Essas pessoas muitas vezes deixavam de estudar por falta de oportunidade. Atualmente, há uma lei que obriga todas as escolas a fazerem com que a locomoção dessas pessoas possa acontecer. Os itens abaixo possibilitam a locomoção dessas pessoas. Na sua escola há algum? Marque. Aqui tem 6 alternativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem sim alguns recursos presentes nas escolas que facilitam a locomoção de pessoas cadeirantes, por exemplo, que elas necessitam de rampas, de barras para que elas possam passar com a cadeira de rodas livremente. Na escola que você estuda, tem rampa de acesso? Você já veio na escola, você já conheceu a escola? Sim, marque em X que tem uma rampa de acesso. Elevador. Na escola tem elevador? Não, não tem, você não marca. Plataformas elevatórias? Também não. Corrimão? Sim, tem corrimão. Escada rolante com degrau para cadeira de rodas? Não, essa não tem. Você vai marcar então essas duas alternativas. Oitavo, um dos recursos mais usados pelos professores é a lousa, que é essa daqui que eu estou usando. E o pincel atômico, que é esse aqui que nós conhecemos como piloto. Foi a primeira empresa, as primeiras empresas que criaram esses marcadores para quadro branco, ele é chamado de pincel atômico. Mas nem sempre foi assim. Esses itens substituíram o quadro negro e o giz. Embora o quadro negro era da cor verde, mas ele era chamado assim, quadro negro. Este era bastante prejudicial para os professores, pois formava uma poeira ao escrever que, ao ser inalada, fazia mal à saúde. Eu escrevo o nome dos itens de cada escola. No primeiro é o quadro negro, embora a cor dele é verde, mas o nome dele é quadro negro. Eu escrevo a palavra quadro negro. E era utilizado o giz. Giz. Os professores antigamente usavam e toda vez que escrevia precisava apagar com um apagador, que era uma esponjinha, e aí formava aquela poeira, o professor respirava aquilo e fazia muito mal à saúde. Hoje em dia é utilizado a lousa ou quadro branco, que é esse aqui, mas o pincel atômico. Pincel atômico. Caso não dê espaço para colocar a palavra completa, pode colocar embaixo, fiquem à vontade. Então, antigamente, eram esses dois e atualmente nós usamos esses para dar as aulas. Página 95, atividade de casa. Você vai se colocar na frente para a lousa. Mas só que a sua lousa atualmente é a tela que você está me assistindo. Então, você vai substituir essa lousa daqui pela telinha que você está me vendo para poder responder esta, ok? Quaisquer dúvidas, entre em contato. Coloque-se de frente para a lousa, de costas, com a mão esquerda apontada para a lousa, com a mão direita apontada para ela. Registre no quadro as suas observações. Resposta pessoal. O que está na frente da lousa à sua direita? Aí você completa. De costas para a lousa, à sua esquerda. De lado, mão esquerda para a lousa. Na sua frente tem o que? Você vai se posicionar de frente da tela, de costas, com a mão direita, com a mão esquerda. Você vai trocar essas posições e anotar o que você verificou na sua casa. Combinado? Então você vai registrar, seja um sofá, uma estante, uma parede, um quadro ou algum outro item, você vai registrando aqui. Ok, turminha, muito bem. Na próxima aula de História faremos a correção. Muito obrigada, turma do segundo ano, pela sua participação. Um beijo para todo mundo e eu te espero agora sexta-feira na nossa aula de ética. Tchau, gente, e até mais. Tchau, tchau.